11 de agosto de 2016, seja muito bem-vindo ao Jornal da Câmara. E acompanhe agora o resumo da última sessão legislativa da Câmara, realizada na terça-feira. A pauta estava recheada, com 12 matérias, veja. Os dois primeiros projetos da pauta não foram votados por estarem sem parecer da Comissão de Justiça. É o projeto de lei que dispõe sobre a permuta de bens imóveis e o projeto de lei que altera o artigo 110 da lei que regulamenta a substituição tributária e revoga leis, ambos do Poder Executivo. Em seguida, foi aprovado o projeto de lei complementar da Prefeitura que altera a redação do parágrafo 8º e acrescenta parágrafo 9º ao artigo 61 da lei que instituiu o Código Tributário Municipal. Também foi aprovado o projeto de lei do Executivo Municipal que autoriza a Prefeitura a abrir crédito especial para atender a necessidade de transpor e transferir recursos entre as dotações orçamentárias do gabinete do prefeito, no orçamento do corrente exercício. Na sequência, aprovado o projeto de lei também do Executivo, que altera a Prefeitura a abrir crédito suplementar para atender a necessidade de transferir recursos entre naturezas de despesas das dotações orçamentárias da Secretaria Municipal da Administração no orçamento do corrente exercício. O projeto de lei do vereador Samuel Zanferdini também foi aprovado. A matéria estabelece que as novas viaturas a serem adquiridas pela Guarda Civil Municipal, mais precisamente as viaturas da Ronda Ostensiva Municipal, sejam dotadas de blindagem balística nível 3A. Em seguida, foram aprovados os projetos de lei que dispõem sobre a disponibilização em local de fácil acesso nas unidades de saúde e na rede mundial de computadores, da Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, e o projeto de lei que dispõe sobre a criação do selo Empresa Amiga do Doador de Sangue e plaquetas, ambos do vereador Ricardo Silva. Aprovado o projeto de resolução da mesa da Câmara Municipal, que convoca o secretário municipal da Fazenda, senhor Francisco Sérgio Nalini, para prestar esclarecimentos à Casa de Leis. O requerimento é da vereadora Gláucia Berenice. A proposta do vereador Evaldo Mendonça, o Giló, também foi aprovada. É o projeto de lei que dá nova redação ao artigo 1º da lei que denomina logradouro público de Sofia Alves Forte, acrescentando o nome de Leonardo da Silva Forte e revoga a Lei 13.672 de 2015. Encerrando a pauta da noite, foram aprovados dois projetos do vereador Giló. Ambos dão nome de ruas ou prédios públicos. Agora confira a pauta da sessão ordinária de hoje. O primeiro projeto da noite é da Prefeitura e autoriza o Executivo a alienar imóvel de sua propriedade à CPFL. Na sequência, um projeto do vereador Coraúci Neto. A proposta é incluir no município o Vale Táxi Gestante. O terceiro projeto da noite é do presidente Walter Gomes. A matéria dispõe sobre o acesso gratuito do acompanhante das pessoas com deficiência em estabelecimentos que ofertam os serviços de cinema, teatros e shows. Em seguida, mais um projeto do vereador Coraúci Neto. Este dispõe sobre a criação de ecopontos na cidade. O quinto projeto é do vereador André Luiz da Silva, que trata da realização de feiras de produtos de alimentos orgânicos e eventuais ações afins que promovem o desenvolvimento rural sustentável na cidade. Os últimos 4 projetos são dos vereadores Maurílio Romano, Capela Novas, Genivaldo Gomes, Rodrigo Simões, que dão nomes de ruas ou prédios públicos. Elas são ginastas e representam a cidade nas competições regionais e também de maior alcance. Recentemente trouxeram medalhas. São da equipe de ginástica da Cava do Bosque de Ribeirão Preto. Como todo atleta no país, a participação dessas meninas nas competições demanda muito esforço, dentro do ginásio e fora, em busca de patrocínio. Acompanhe. Um sonho estampado no rosto, o brilho no olhar e medalhas no peito. Assim estavam as atletas de Ribeirão que disputaram os Jogos Regionais em Sertãozinho e os Jogos Abertos da Juventude em Caraguatatuba, na modalidade ginástica artística e ginástica rítmica. Fernanda, mãe de uma atleta, conta como foi participar dessas competições.
Em Caraguatatuba foi um pouco complicado, elas quase não foram, porque a gente conseguimos aqui, com a ajuda de alguns só, aqui. Porque nós corremos muito 2 dias aqui na Câmara, então a gente ajudou com algum apoio de algumas pessoas aqui. A gente conseguimos, porque era só o transporte, eles conseguiram pra gente. No último dia, elas viajariam na quinta-feira de manhã, na quarta-feira à tarde que a gente conseguimos dinheiro, para elas poderem viajar, porque senão elas não iriam. E trouxe resultado, ganharam em primeiro lugar, todas trouxeram medalhas, tanto individual como em grupo. E em Sertãozinho, a mesma coisa. Todas trouxeram, todas individual, só deu Ribeirão, desculpa, mas infelizmente só deu Ribeirão. Todas subiram no pódio, tanto o primeiro, segundo e terceiro lugar, e em primeiro de equipe. Aí estão elas, com esse monte de medalha. Sim, aproveitando até o momento olímpico, é muito interessante a gente ver jovens assim, né, envolvidos com o esporte. E me parece também que em breve terá um outro evento, né? Que evento é esse? O Paulista. Tem o Paulista, mas ainda a gente está vendo se vai conseguir mandar elas. Mas a gente é guerreiro, brasileiro é guerreiro, vamos conseguir mandar elas para o Paulista agora. Letícia também é uma das mães que acompanham as atletas em todas as jornadas. Ela fala da dedicação das meninas. Sim, as meninas são dedicadas, elas treinam diariamente. É um esforço assim que realmente merece assim um reconhecimento do pessoal, porque elas trazem medalhas, elas competem com muita força de vontade, elas não têm preguiça, elas treinam incansavelmente. Então a gente gostaria mesmo que essa equipe tivesse mais apoio aqui em Ribeirão Preto. A Câmara teve um apoio da Câmara Municipal agora, então a gente conta com mais apoio dentro de Ribeirão, porque realmente elas merecem, elas são meninas muito competentes, elas têm assim muitas medalhas já, e a ginástica precisa ser reconhecida aqui em Ribeirão, que a Cava do Bosque dá um apoio, mas a gente precisa de mais. Maria Vitória é uma das atletas campeãs da equipe de Ribeirão. Ela pede patrocínio para continuar. Ah, minha vida, eu amo aquilo, amo muito. Por isso é importante ter patrocínio. Muito importante, porque a gente quase não vai em competição, não tem como as pessoas olharem a gente pra gente poder ir mais longe com isso. A gente fica sempre nas mesmas competições, as mesmas coisas, aí não tem como. E você que quiser ajudar, tá aí uma oportunidade. A Fernanda conta pra você. Ô Fernanda, então eu também tô sabendo que vai ter um macarrão ao vivo aí pra ajudar essas meninas. Conta um pouquinho pra gente. Isso, é dia 13, agora sábado, às 7 à meia-noite. Aí a gente tá fazendo, por favor, gente, venha comer o nosso macarrão, que é muito bom. Aí a gente vai fazer das 7 à meia-noite, é R$20 o valor, come à vontade. Se a pessoa não quiser comer lá, pode levar, a gente faz a marmitinha direitinho e pode levar. Então venha fazer parte da nossa ajuda aí para ginásticas que elas estão precisando. E aí o endereço é lá na Cava do Bosque, é na rua Camilo de Matos, em frente da Cava do Bosque. Então quem quiser comprar adiantado, como fazer, Fernanda? Pode entrar em contato comigo com o telefone 991-324190, que a gente já está vendendo antecipado. Agora, o repórter Paulo Bahia vai contar a história de um ribeirão pretano que, desde muito jovem, lutava para conquistar seus sonhos. Através do trabalho e dedicação, Leandro já alcançou muitas vitórias e ajudou muita gente a realizar sonhos. Leandro Franco é mais um ribeirão pretano, que desde cedo teve que ralar muito para conseguir o seu sustento. E ele já fez um pouco de tudo para garantir um dinheirinho. Para tentar ganhar dinheiro, eu fiz algumas coisas até assim, né? Fui trabalhar num trenzinho, ajudava um amigo meu que era câmera, que filmava casamento, treinava durante o dia e fazia trenzinho no final de semana, arrumava os fios junto com ele. Então, assim, me virava da maneira como eu podia me virar. Ao mesmo tempo em que se esforçava pelo pão de cada dia, Leandro buscava o sonho, ser goleiro. Ele até tentou, mas encontrou um obstáculo. Eu joguei futebol e tentei jogar como goleiro. Porém, eu não consegui, porque a minha estatura é baixa e, em função de uma lesão no ombro, foi onde eu comecei a pensar em fazer outras coisas. Leandro Franco não se abateu com a frustração. Ao contrário, ele viu a oportunidade de continuar tentando o mundo do futebol.
Para seguir na carreira que futuramente lhe daria sucesso e reconhecimento, ele precisou de uma ajuda divina. Eu estava na igreja um dia, eu estava orando, estava de joelho orando e conversando com Deus e pedindo que Ele me desse uma luz, algo que pudesse me ajudar a tomar um rumo na minha vida, né? E ali orando assim, eu senti no meu coração que eu senti assim, ó, você treinou no Botafogo como goleiro, por que você não vai lá e procura ver se tem um espaço para você ficar no meio treinando os goleiros, né? Aí eu falei, tá bom, né? Pensei comigo, falei, eu vou tentar, porque se eu sentir isso na oração, né? No dia seguinte eu fui lá no Botafogo e conversei, um rapaz me recepcionou lá, expliquei a história para ele, a situação para ele, tudo. Ele foi para dentro do clube e depois ele voltou com uma resposta. Ele me falou que o rapaz que trabalhava lá, que era o preparador de goleiro, iria sair de licença por um mês e perguntou quem tinha me mandado lá. Então, realmente foi uma coisa assim, foi uma coisa por Deus, eu acredito. Desde então, ele se tornou um dos principais preparadores de goleiros do país. Goleiros reconhecidos como Diego Alves, Alex Muralha, Rafael Cabral, entre outros, passaram pelas mãos do profissional. Não só brasileiros requisitam seus serviços. Em 2011, por exemplo, o goleiro Daniel Fernandes, um dos 3 goleiros de Portugal na Copa do Mundo de 2010, veio ao Brasil se preparar com Leandro. O Daniel Fernandes esteve trabalhando com a gente aqui quando eu estava no comercial, quando eu trabalhava no comercial de Ribeirão. Eu recebi uma ligação da Holanda, ele jogava no Twente da Holanda e ele precisava fazer uma pré-temporada. Isso foi após a Copa do Mundo que ele teve com Luiz Felipe Scolari, né, com o Filipão. E então o Daniel veio, ele é português, né? Ele veio para o Brasil e ficou trabalhando comigo um período para depois poder representar no seu clube. Depois de tanto esforço para a consolidação do sonho, veio a grande oportunidade. Leandro fez parte da comissão técnica do ex-lateral da seleção brasileira e atual treinador Roberto Carlos, e pôde assim morar no exterior. A primeira parada foi na Turquia, depois Índia. O Roberto em especial é um cara maravilhoso, um cara sensacional, que além de me ensinar muito, de me acolher demais, ele, apesar de ter essa figura de um cara muito engraçado, ele no trabalho ele é muito sério, assim, é um cara que ele quer ganhar, quer vencer, ele quer que os atletas sempre estejam na melhor forma. Então foi, nossa, uma passagem assim que tem que agradecer muito a Deus, porque conhecer uma pessoa que eu só via na televisão, né, enfim, aí você vai trabalhar com ele, realmente foi bastante proveitoso, muito emocionante isso. A epopeia de Leandro virou livro, escrito por ele próprio, uma forma de inspirar a quem, assim como ele, busca uma oportunidade. É um livro simples, ele é um livro assim, não é um livro didático, é um livro que eu fiz mais para os atletas mesmo ler. Às vezes você não tem a chance de conversar com todos, eu recebo e-mail, às vezes, mensagem, alguns coleguinhas e tal, perguntando, seja atletas profissionais ou amadores. E aí eu fiz um livro assim, tipo, para que eles pudessem ler mesmo e às vezes ter proveito de alguma coisa. Em tempos em que os números de desempregados aumentam a cada dia, Leandro Franco é a prova de que a vontade de vencer, somada a um grande esforço, pode ser a chave para o sucesso. Eu sonho grande. A gente não sabe ao certo se vai conseguir, a gente tem fé, né? A gente tem fé de que vai conseguir e luta. Eu sempre lutei muito para conseguir. Eu sabia que uma hora alguma coisa boa teria que acontecer. Porque até lesões eu conquistei na minha carreira, uma coisa que às vezes não é tão normal no que eu faço. As lesões que eu tive foi realmente porque eu me esforcei bastante, eu me esforcei muito mesmo, muito. Então eu acredito que aquilo que a gente planta, a gente colhe. É uma lei da vida, é uma lei da Bíblia e eu sabia que um dia alguma coisa eu iria conseguir. Hoje é o dia de um dos profissionais mais requisitados nos diversos conflitos em que nos deparamos no dia a dia.
O repórter André Luiz de Jesus tem as informações pra gente. Isso mesmo, Tailá. Hoje, dia 11 de agosto, é o dia que ficou conhecido como o Dia do Advogado. E para falar sobre isso, eu estou aqui com o Dr. Ricardo Alves de Macedo, membro da OAB, que vai falar sobre o Dia do Advogado no Brasil. Olha, efetivamente o 11 de agosto é o dia da instalação do primeiro curso jurídico no país. Ou seja, com a chegada, com a instalação desse curso, é que o curso de Direito é capaz de formar juristas, dentre eles o advogado. Mas popularizou-se a cultura, difundiu-se a cultura de que o 11 de agosto é o dia do advogado. E também pela tradicional pendura, não é? O que seria esse pendura? É quando os estudantes de Direito se destinam a bares, restaurantes, naquela época mais antiga, mais remota, e comiam, bebiam e pendura conta porque nós somos estudantes. Nós sabemos das atuais situações que o país atravessa da nossa economia e forçosamente hoje esse pendura ainda é feito, mas de uma maneira mais tranquila. Há um prévio ajuste com o dono do estabelecimento, há uma isenção de metade da conta, de 50% e assim sucessivamente. É lógico que o pendura não deixa de ser um ato que pode gerar algum tipo de problema. Não vejo até como uma questão criminal, porque a questão criminal lá prevista no artigo 172 do Código Penal seria tomar refeição ao serviço não tendo dinheiro. Geralmente os estudantes têm dinheiro e querem fazer o pendura, mas não pode deixar de ser considerado em algumas situações até um ato imoral. Então, para isso, acho que esse ajuste é legal entre o dono do restaurante, que permitiria a eternização do costume, e bom para os estudantes do direito, que nós sabemos que a vida de estudante é difícil, tanto ralam, para que no futuro tenham dias melhores, tenham dias mais prósperos. E dentro desse contexto da atualidade, como que está cada dia mais importante a participação do advogado dentro da sociedade, né? Sem dúvida, a Ordem dos Advogados do Brasil hoje é um dos órgãos máximos da sociedade civil politicamente organizada. E a presença do advogado, que é quem constitui, que é efetivamente o elemento, a massa humana da Ordem dos Advogados do Brasil, não pode ficar aquém. Nos termos da Constituição, o advogado é indispensável à função jurisdicional do Estado, ou seja, onde você tiver um órgão julgador, onde você tiver um terreno judicial ou até mesmo extrajudicial, indispensável a presença do advogado. Tanto do mais jovem, daquele que está se iniciando na carreira, até o mais laudável. Ou seja, a nobreza da função não se perdeu. Talvez o que tenha se perdido seria o grande tribuno, aquela pessoa que efetivamente muito fez, muito estudou, até por uma quantidade, a massificação do aprendizado. Mas isso não impede que a pessoa estude, que a pessoa busque se qualificar. Afinal de contas, o advogado não deixa de ser alguém que empresta o seu conhecimento, a sua categoria jurídica na defesa dos interesses e direitos de outrem. E o senhor estava até comentando com a gente um pouquinho antes que muita gente confunde que o advogado defende a pessoa, e não é bem isso, né? Não, de modo algum. O advogado ele defende os direitos da pessoa, os interesses da pessoa, não é? Quem defende a pessoa é a própria pessoa, ele se defende. O advogado não é a pessoa, é alguém que se manifesta em favor dos direitos dessa pessoa. E aí essa confusão não pode ser ocorrida tanto pelo cliente como pelo advogado, para que efetivamente a gente consiga uma distribuição equânime de justiça e a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna. Você, morador dos Campos Elíseos, deve estar acostumado a todos os dias, em algum horário, ouvir o sino da Igreja Santo Antônio soar, certo? Saiba que essa paróquia tem muita história, por isso hoje necessita de algumas manutenções e ajustes. A repórter Aline Matos foi conversar com alguém que entende do assunto. Veja só. Você com certeza já ouviu esse som, mas você sabe o significado dele? No decorrer da história, o sino servia como mensageiro da guerra, da paz, de boas e más notícias. Em algumas aldeias, assinalavam as horas no tempo em que não havia relógios. Hoje, os sinos continuam a badalar pelas comunidades, mas em algumas regiões, a tecnologia deixou de lado os braços humanos e agora são acionados por mecanismos eletrônicos. As igrejas católicas ainda preservam o sino ao convocar para o culto, para adoração e para a gratidão a Deus. Construída em 1922, a Igreja Santo Antônio de Pádua é uma das mais antigas da nossa cidade. Mas por aqui, o sino não toca mais como antes. O problema maior que nós estamos encontrando agora é na torre do sino e na restauração dos sinos que estão em situações precárias. Neste momento, nós entramos em contato com uma empresa especializada em restauração e fundição de sinos. Eles vieram até aqui, foram controlar esses nossos sinos, que fica na torre
externa da igreja. Ali nós temos 4 sinos, dos quais 3 estão em situações precárias. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos reestruturar os lugares quebrados dos sinos, precisamos retocar os badalos, porque são badalos inapropriados para os nossos sinos. São 3 sinos de bronze e esses badalos são maiores do que a boca do sino. E isso comporta em danificações que porta a rachadura do sino, ou seja, perdendo completamente a qualidade do som. Outra coisa que nós temos conversado com essa empresa é a necessidade da automatização dos sinos, porque hoje ela é ainda feita de modo manual, aqui embaixo, e fica todo o tempo necessário para tocar os sinos durante as nossas funções é um pouco até desgastante para a comunidade e para os zeladores da igreja. Então, uma ideia seria a restauração do sino e a automatização dos mesmos. Além dos sinos, a igreja passa por dificuldades também com a estrutura do prédio. Nós, para sermos sinceros, outra coisa de grave situação é o telhado. Nós estamos com uma série de problemas, infiltrações, madeiramentos com cupim, telhas quebradas. E pela estrutura da igreja, isso é um custo altíssimo, né? Nós fizemos vários orçamentos e tudo sai na faixa de mão de obra, 60 mil, proporcional, o mesmo valor em questão de material. E, novamente, isso é um custo, um serviço que nós precisamos fazer, mas um custo que nós não temos de onde tirar. Quem tiver a possibilidade de ajudar e quiser nos ajudar, podem vir até a igreja, até a secretaria nos horários de funcionamento ou durante as celebrações, procurar a secretária ou o pároco da paróquia e entrar em contatos com mais profundidade no argumento, porque ali eles passarão todas as modalidades necessárias para a pessoa estar nos ajudando. E o Jornal da Câmara fica por aqui. Assista agora a sessão ordinária. Uma boa noite para você. Tchau, tchau.